E aí, vocês já pararam para pensar como os mais diversos sistemas de crenças conseguem interagir no nosso mundo atual? Digo, um mundo super globalizado, onde ninguém quer viver isolado, né? Porque antigamente as tradições ficavam a oceanos de distância. Mas hoje a gente divide o mesmo espaço, a mesma rua e, olha, muitas vezes até a mesma mesa de jantar. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa dinâmica que, sinceramente, é fascinante. O nosso grande tema de hoje é a teologia das religiões. O que é e por que esse debate cresceu tanto? A gente vai desvendar juntos aquela mudança gigantesca na forma como as diferentes tradições de fé enxergam umas às outras. Sabe aquela velha história de só tolerar o diferente ou tentar converter todo mundo a qualquer custo? Pois é, isso acabou virando um campo de estudo acadêmico e espiritual super profundo. Bora mapear como toda essa evolução rolou na prática? Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Vamos passar pelo novo paradigma religioso, entender a diferença entre ciência da religião e teologia, conhecer três grandes escolas de pensamento, falar sobre a urgência do diálogo e, por fim, olhar para o futuro rumo ao pluralismo religioso. Esse é o nosso mapa de hoje. Então, vamos lá. Primeira parada. O novo paradigma religioso, a globalização da fé. Historicamente, as religiões viviam bem isoladas geograficamente. O outro era sempre alguém muito distante. Mas a modernidade chegou, chutando as portas, e derrubou essas fronteiras de vez. E tem um detalhe muito legal aqui. Os estudiosos chamam essa nossa era de pluralismo de Kairos. É uma palavra grega e não significa apenas o tempo passando no relógio, sabe? É, na verdade, um momento histórico decisivo. É como uma oportunidade única que literalmente obriga a gente a mudar a forma de pensar a teologia. É aquele instante que abre a nossa cabeça para novas respostas sobre o divino, no meio de tanta diversidade. Mas por que essa mudança era simplesmente inevitável? Bom, pensa com a gente. Hoje, existe uma proximidade que nunca foi vista antes entre o cristianismo e outras tradições. Sem falar naquele fascínio gigante do Ocidente pelas filosofias orientais, né? Mistura isso com as migrações em massa pelo mundo todo e pronto, é o fim do isolamento geográfico. Com todas essas trocas culturais, se tornou literalmente impossível a gente fechar os olhos e ignorar quem está bem do nosso lado. Seguindo em frente, seção 2. Ciência da religião versus teologia. Afinal, como a gente estuda o sagrado? Para entender tudo isso hoje em dia, a gente precisa separar a visão acadêmica da visão confessional. Pensem nisso como duas lentes diferentes. De um lado, a ciência da religião, lá com o Max Müller, que é super empírica. Ela quer ser neutra, observar tudo de fora, sem intervir. Do outro lado, a gente tem a teologia das religiões. Essa sim, é confessional, super existencial e julga as coisas de dentro para fora, a partir da fé de quem estuda. Enquanto uma só quer coletar dados neutros sobre rituais e crenças, a outra tenta entender o que tudo isso significa dentro de um plano divino muito maior. E aí entra um conceito que é a chave de tudo: o ateísmo metodológico. O que é isso? Bom, para um cientista se manter 100% objetivo ao estudar uma religião, ele precisa deixar as próprias crenças na porta. Ele meio que coloca a fé entre parênteses, entende? Já os teólogos fazem exatamente o oposto. Eles não escondem o jogo e olham para o mundo assumindo e usando as próprias lentes da religião deles. Chegamos na seção 3, três escolas de pensamento. Quando a teologia precisou encarar toda essa diversidade global, ela basicamente dividiu as coisas de três formas principais. É como se fosse uma escada com três degraus bem claros. O primeiro é o exclusivismo, o segundo, o inclusivismo, e o terceiro, o pluralismo. O primeiro degrau é o exclusivismo. Falando de forma bem direta, essa foi a postura tradicional de muitas instituições por séculos. É aquela crença de que só uma religião específica tem a verdade absoluta e ponto final. Ela seria o único caminho válido e exclusivo, ou seja, não sobra espaço teológico nenhum para aceitar que outras crenças possam ter qualquer legitimidade independente. Subindo um pouco mais, a gente chega no inclusivismo. Aqui a mente já começa a abrir. Alguns pensadores gigantes, tipo Jacques Dupuy e Paul Tillich, começaram a dizer, olha, existe sim uma presença espiritual operando fora da nossa instituição. Para o inclusivismo, a sua religião ainda tem a verdade definitiva, claro, mas você consegue encontrar a presença do divino meio que escondida ou implícita nas tradições dos outros. É uma forma de abraçar o outro, mas ainda ditando um pouco as regras do jogo. E lá no topo dessa nossa escada a gente encontra o pluralismo. Essa visão muda o paradigma por completo.
O pluralismo diz que as várias religiões pelo mundo são caminhos independentes, mas, olha só, igualmente válidos e verdadeiros na hora de se comunicar com o sagrado. O objetivo principal deixa de ser tentar converter outra pessoa e passa a ser compreender e dialogar com ela em pé de igualdade. É natural que essas teorias causassem um baita atrito institucional. De um lado da moeda, em 1973, a gente teve o filósofo John Hick, que virou o grande defensor do modelo pluralista, propondo uma abertura quase total. Mas, do outro lado, vozes institucionais muito fortes reagiram. O cardeal Joseph Ratzinger, lá no ano 2000, através da declaração Dominus Iesus, fez críticas profundas ao pluralismo. Ele alertou para o risco de tudo cair num relativismo sem fim e defendeu fortemente a primazia cristã. Trata-se de um debate constante e fascinante entre ter uma abertura abrangente e, ao mesmo tempo, preservar a sua própria identidade dogmática. Indo agora para a seção 4, a urgência do diálogo e a superação desses muros. Porque, na prática, sentar para conversar deixou de ser apenas uma cortesia e virou uma necessidade absoluta. Olha como isso evoluiu rápido. Na década de 60, o Concílio Vaticano II chega incentivando oficialmente esse diálogo. Logo depois, em 63, sai o primeiríssimo livro estruturando formalmente a teologia das religiões. 10 anos se passam e o modelo pluralista do Hick ganha o mundo. E hoje? Hoje, as universidades e os teólogos estão com foco total no que chamam de teologia do pluralismo religioso. É a teoria olhando para a nossa convivência diária. Tem uma frase muito profunda nos materiais de estudo que resume tudo isso de um jeito impecável. As religiões não são mônadas isoladas. Elas se inserem numa teia complexa de relações e aprendizados. Em outras palavras, nenhuma fé existe numa bolha. Elas não são entidades impenetráveis. Muito pelo contrário, fazem parte de uma teia global hiperconectada. Se uma tradição se fecha para o aprendizado, ela simplesmente se desconecta da humanidade atual. E isso leva a gente direto para a nossa quinta e última sessão, rumo ao pluralismo religioso, o futuro da teologia. O que é realmente brilhante aqui é uma provocação do teólogo Jacques Dupuy. Ele questiona: as tradições religiosas do mundo, talvez, estariam destinadas a uma convergência universal? Essa é uma ideia muito ousada. Ele está sugerindo que, no fim das contas, todos esses caminhos diversos, com todos os seus rituais e linguagens distintas, poderiam estar caminhando para convergir um design universal, um plano incrivelmente maior do que qualquer tradição conseguiria compreender sozinha. Só que caminhar até lá exige muito equilíbrio. O grande desafio da teologia hoje é literalmente andar numa corda bamba. De um lado, você tem que evitar o absolutismo extremo, que é aquele caminho fechado que leva ao fundamentalismo e exclui todo o resto. Do outro lado, você tem que tomar cuidado para não cair no relativismo cego, onde tanto faz e as convicções perdem totalmente o sentido. O pulo do gato é manter a sua fé e a sua identidade super fortes, mas ao mesmo tempo, respeitar o próximo de forma genuína. E assim a gente fecha a nossa exploração de hoje, deixando uma pergunta profunda no ar para todo mundo pensar. Como vai ser o futuro da fé quando a gente percebe que a nossa identidade se mantém de pé por meio do diálogo e não mais pelo isolamento? Durante séculos, as crenças foram protegidas por muros gigantes. Hoje, o desafio é encontrar quem somos nós exatamente nesse encontro com o outro. Fica aí essa reflexão sobre os vastos horizontes do sagrado no nosso tempo e sobre como a gente coexiste nesse cenário belamente interligado.